Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, versos 7 e 8. Se tiver a versão NBV, coloca nessa, por favor. Se não, pode ser a de sempre. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Pai, eu te louvo por esta oportunidade, Senhor. Grande privilégio é para nós estarmos em Tua casa. Grande alegria, Senhor, enche nossos corações mais uma vez. Nós te louvamos por isso, Pai. Eu te louvo pela honra que é me dada, Senhor, de ministrar a Tua palavra mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, e te peço mais uma vez. Dá-me graça, Senhor, para que eu seja fiel à Tua vontade, diga apenas aquilo que o Senhor já estabeleceu, para que o Senhor cumpra a Sua vontade mais uma vez. Que o Senhor encontre em nossos corações solos férteis para a Tua palavra e ela frutifique em nós mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar. Uma das coisas mais lindas que eu acho no Evangelho é isso que o pastor falou. É essa visão de que na cruz, enquanto Cristo desfalecia e entregava o seu Espírito, Deus não via mais o Cristo. E é por isso que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque ali ele estava verdadeiramente abandonado. Porque naquele momento ele via cada um de nós, o nosso pecado. A Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado algum. Então a ira do Pai naquele momento é por nós, por aquilo que nós praticamos. E aí nós entramos numa outra fase, que é o momento em que Ele olha para nós e já não vê mais eu e você e aquilo que nós somos. Agora Ele vê o Filho. Há uma troca de lugares verdadeira e literal, onde nós passamos a ser filhos, saímos do lugar de inimigos de Deus e passamos a ser filhos. E o Filho tomou o nosso lugar e se fez maldito por nós. Essa é a coisa mais maravilhosa que nós podemos aprender do Evangelho. Porém, é muito triste que nós aprendemos isso de cara e é isso que nos faz desejá-lo, entender que Ele nos resgatou da sua própria mão. Porém, nós passamos a viver de forma tão medíocre, tão pobre, sabendo que o Senhor é tão grandioso e rico em misericórdia e graça. E nós nos contentamos em oferecer o mínimo de nós. O mínimo. E nós nos enchemos de desculpas diante do Senhor. Nós vamos falar essa noite sobre disciplinas espirituais. E disciplina é algo que nós praticamos regularmente. O dicionário vai dizer que disciplina é um conjunto de princípios ou métodos que são estabelecidos para o funcionamento adequado de qualquer instituição ou atividade. Então, disciplina é algo que faz com que tudo flua bem, funcione bem da forma que tem que ser. E a Bíblia ela nos dá diversas coisas que nós temos que praticar para o bom funcionamento da nossa fé. Mas nós sabemos dar ótimas desculpas, pelo menos ao nosso ver. Nós dizemos coisas como: eu não gosto de ler nada, eu não leio nada, é por isso que eu não leio a Bíblia. Eu não leio porque quando eu leio eu não entendo nada. Quando eu oro eu não sei o que orar. É porque quando eu jejuo eu passo mal. Nós enchemos de todo tipo de desculpas.
Mas a grande verdade é que nos falta maturidade, porque aquele que é maduro, ele faz o que precisa ser feito, com responsabilidade e disciplina, não aquilo que ele gosta. Ninguém trabalha porque gosta. Eu amo acordar cedo, ir lá, suportar o meu chefe, suportar aquelas pessoas do meu trabalho, amo ter que esperar o dia do meu pagamento. Eu amo. Ninguém trabalha porque gosta, trabalha porque precisa, porque sabe que se não cumprir horários, não tem salário. Ninguém se exercita simplesmente porque ama aquilo. Se exercita fisicamente pela saúde, pelo corpo, muitas vezes, né? Todo mundo come porque sente fome, porque gosta? Sim, mas se não comer, eu não gosto de comer, vai morrer. Então, aquele que é maduro faz o que precisa ser feito, gostando ou não. Então, essas desculpas que nós damos de que não fazemos, porque, é mentira. Falta-nos maturidade de entender que é necessário. A minha vida com o Senhor exige de mim isso. E o que é que acontece se eu não pratico as disciplinas espirituais? O que é que constitui as disciplinas? Oração, jejum, leitura, a comunhão com os irmãos, solitude, que é o tempo a sós com Deus, entre tantas outras. Porém, nós achamos que é suficiente estar no culto, isso me basta. Eu vou estar cheio e íntimo do Senhor. Mas eu te pergunto, se eu for frequentar uma academia 1, 2 vezes por semana, mas ao sair da academia eu não pratico mais nada, eu não me alimento bem, eu como mal, como exageradamente, eu vou conseguir colher o fruto da academia? Não vou. Porque é necessário disciplina. Se eu quero conquistar algo, eu preciso exercer disciplina, me exercitar. Que é o quê? Eu vou comer direito, eu vou comer menos, eu vou comer alimentos que vão contribuir para o meu objetivo. Porque se eu apenas frequentar, não vou conseguir nada. É a mesma coisa. Você vem no culto e é excelente, venha, se possível, todos os cultos. Porém, se você vier e sair daqui, voltar para sua casa, você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua, de nada vai servir. Porque você se enche e depois você perde tudo. Precisamos entender que a nossa vida espiritual exige de nós maturidade para fazer o que é necessário fazer. Paulo ele começa dizendo nesse versículo para Timóteo se exercitar nas coisas espirituais, praticar verdadeiramente como um exercício, disciplina, devoção, todas essas coisas espirituais que a gente acha que Deus releva, que o que importa é o meu amor. Mas aí a pergunta que fica é: como nós amamos a um Deus que não conhecemos? Porque a verdade é que quem não lê não pode conhecer a Deus. Então nós conhecemos um Deus de ouvir falar. Eu sei que falaram que Ele faz, que Ele é, mas eu verdadeiramente não experimentei do Senhor na intimidade da minha prática das disciplinas. Por quê? Porque quando eu jejuo, eu me subjugo, eu me humilho e então o Senhor está comigo. Quando eu oro, eu tenho um momento de intimidade onde eu falo com Ele. Quando eu leio, eu realmente estou lendo algo como uma carta onde Ele se apresenta a mim. Ele conta quem Ele é, por que Ele é. Como eu posso dizer que amo a um Deus onde eu não tenho o mínimo esforço para cumprir aquilo que Ele exige de mim? Porque sim, todas essas coisas são exigências. Quando Ele fala de jejum nas Escrituras, Ele não fala de forma, se você quiser. Ele diz, quando vocês jejuarem, isso implica que Ele espera que você o faça. Não se possível, quando você o fizer. Quando Ele fala de oração, é a mesma coisa. Quando você orar, entra no teu quarto. Ou seja, Ele está esperando que você faça. Então não há para nós uma possibilidade. Tem coisas, todas elas são necessárias. Para quê? Crescimento e maturidade. É isso que Ele exige de nós. Paulo ele está dizendo ali, trazendo um alerta, que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, os princípios e seguirão espíritos enganadores. E aí no verso 7 que nós lemos, ele vai nos dizer agora
para nos exercitarmos, sermos constantes nas práticas espirituais. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: vão surgir enganadores, vão surgir coisas agradáveis ao ouvido, mas se você estiver mantendo a disciplina espiritual, você não será enganado por essas coisas. Então, por que é que nós vemos tanta gente criando e acreditando em todo tipo de evangelho hoje em dia? Não pratica, não tem disciplina espiritual. Daí nós podemos entender por que é que existe esse evangelho tão fácil e meigo. Não conhece as Escrituras. Hoje, especialmente, nós vamos falar da leitura. Porque os crentes até falam que jejua. Não, eu jejuo, ainda que seja um jejum de chocolate. Estou de jejum de refrigerante. Ainda que seja esse jejum. A maioria vai dizer que jejua, a maioria vai dizer que ora, mesmo que seja só para dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Todos vão dizer que fazem algo, ainda que seja minimamente. Mas quando se trata de leitura, me parece que é a área que mais é negligenciada. Porque todo mundo vai dizer algo que não entende, que não consegue ler, que não tem tempo para ler, que há 1001 desculpas. E todas elas são justificáveis, porque Deus entende que eu não consigo, e aí, quando eu estou no culto, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas todos têm uma desculpa para dar, para não ler. E alguns vão até dizer que já começaram a ler, mas aí eu não entendia nada, e aí eu parei. Então essa é realmente a área mais negligenciada da vida cristã, a leitura bíblica, que por sinal, eu me pergunto como é que nós vamos conhecer esse Deus? Como nós podemos viver, às vezes, 20 anos de evangelho sem ler as Escrituras, sem ler aquilo que o Senhor deixou para nós? E é por isso que nós vamos tratar justamente dessa. Vamos começar lendo Salmo 119, o verso 105. Eu vou trazer para você algumas áreas onde a própria Bíblia nos diz o porquê é que nós devemos ler as Escrituras. Não é a minha visão, o porquê eu aconselho você a ler. É o que a própria Bíblia diz. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. De cara, ela já nos diz que ela nos guia. Ela nos conduz, ela ilumina o meu caminho. E aí a gente pega um monte de crente perdido, confuso, não sei o que faço, para onde vou. Será que falta leitura? Ela diz que ela é suficiente. A sua palavra é a lâmpada que ilumina o meu caminho. Eu não preciso de mais nada. A sua palavra me é suficiente para me conduzir. E ele não diz aqui: a sua palavra é a lâmpada que ilumina o meu caminho, quando se trata da minha vida cristã, quando se trata de decisões espirituais. Ela ilumina o meu caminho e eu não tropeço. Eu não me perco, eu não me confundo. A sua palavra me ilumina. Se estamos aí perdidos e confusos, nos falta leitura bíblica. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Deus está nos preparando através do quê? Da sua palavra. Não é através do cursinho, do fulano, do ciclano, não é através do aconselhamento de não sei quem, é a Escritura que nos prepara. Mas a gente está procurando aonde? No YouTube, no pastor da internet, porque a gente descredibiliza inclusive a nossa própria igreja. Aonde a gente ouve a palavra, aonde a gente diz se alimentar, aqui não é o lugar onde a gente busca estar sendo moldados. Mas sim, se aqui é onde nós estamos ouvindo a palavra, aqui é o lugar onde Deus nos prepara. E aí você vai para sua casa e você não fica apenas com aquilo que você ouviu hoje. Você continua praticando a disciplina. Aí você lê e você fala: é verdade, olha aqui, confirmando aquilo que eu ouvi hoje. E você segue crescendo e sendo bem preparado para toda boa obra. A Escritura é viva e ela é eficaz.
e ela é inspirada pelo Senhor. Ou seja, Ele está nos dizendo, se você não lê, como é que você vai ouvir o que eu digo? Foi eu que preparei isso para você. Eu estou te moldando através da minha palavra. Leia. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. A palavra tem um poder transformador. Mas a gente fica lá orando e falando, Deus me transforma, Deus me muda. E Ele está dizendo que é a palavra que vai te mudar, é a palavra que vai te transformar. É quando você ler e for confrontado por ela, você será transformado. Não sou eu que farei, eu farei através daquilo que eu já deixei. E a gente fica clamando a Deus por algo que Ele já nos entregou. A sua palavra tem o poder transformador, porque ela nos divide, nos expõe, ela alcança profundidades do nosso ser que nós sequer reconhecemos, mas a palavra vem, nos expõe, e então nós somos confrontados e moldados por ela. A palavra nos transforma. Salmos 119, vamos ler do 9 ao 11. Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura, vigiando seus passos de acordo com a palavra? Eu o busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Como é que a gente evita o pecado? Como é que nos conservamos puros diante do Senhor? Com a palavra. É ela que nos mantém limpos e puros diante do Senhor. Não é através de penitência ou sei lá que outros métodos existem agora. Não é através de algo mirabolante, nem pedindo, Senhor, me ajude a não pecar. É dizendo ao Senhor, me ajude a guardar os seus mandamentos. Isso significa que eu os leio, eu os conheço. Me traz à memória, Senhor, a tua palavra para que eu não peque contra ti. Mas é a palavra que me conserva puro diante dele. Josué 1:8. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Nós desejamos sucesso, nós desejamos prosperidade, mas não pensamos sequer por um minuto que Deus espera que eu conheça a sua palavra, que eu pratique a sua palavra. Olha o que ele diz, não se canse de ler e meditar nela. E ainda assim ele diz o que mais? E trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para você ter certeza de que você não está falhando em nada, que você não está sendo desobediente. O que é que ele espera de nós? Que nós leiamos. E depois que você leu, você passa ali meditando, para você não se esquecer de nada e não falhar contra o seu Deus. Mas como eu vou saber se eu estou pecando contra Ele? Eu tenho que ler. Se eu não leio, eu não tenho como saber o que Ele espera de mim. Aí eu vou falhar e vou dizer que eu não sabia. Mas a palavra estava aqui. Para eu não pecar contra Ele, eu preciso meditar naquilo que Ele deixou para mim. E aí qual que é o benefício? Assim vocês prosperarão e terão sucesso. Então ela nos conserva puros, ela nos evita o pecado, ela nos aproxima do Senhor e ainda nos dá prosperidade e sucesso. Salmos 19, verso 7. Essa é a mais atual de todas e que ela deixa evidente o quanto falta leitura ao povo hoje em dia. Eu darei graças ao Senhor de todo o coração, quando estiver colocando em prática as suas leis tão justas e perfeitas. É 19:7. Mas essa também serve, eu darei graças ao Senhor. A lei do Senhor é perfeita. O que é a lei do Senhor? A sua palavra.
Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Por que é que tem tanta gente cheio de doenças que hoje em dia não para de surgir? Eu estou depressivo, ansioso e não sei o que lá mais. Tantas coisas da alma hoje em dia, das emoções. A Bíblia diz que a sua palavra, ela devolve a nossa alma. O que é a alma? É a nossa parte emocional. É onde nós ficamos ansiosos, tristes, alegres. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. Ela renova a nossa alma. Por que é que nós estamos tão ansiosos, tristes? Nos falta leitura da palavra. Se é ela que vai me renovar e me devolver o ânimo, por que é que eu estou sem ânimo? Porque eu estou perdido, confuso, apavorado. Me falta ser renovado pela palavra. Me falta ler e passar tempo com ela. Salmo 119, do 97 ao 104 agora. Como eu amo a sua lei, durante todo o dia medito nela. Os seus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, pois me orientam a cada passo. Sua palavra me orienta. Tenho mais entendimento do que os meus professores, porque medito na vontade revelada de Deus. Sei aplicar meus conhecimentos melhor do que os anciãos mais experientes, porque sempre obedeço às suas instruções. Sempre me afasto dos caminhos do pecado, porque quero obedecer à sua palavra. Nunca deixo de lado as suas leis, porque o Senhor é quem me ensina. As suas palavras são doces, mais doces do que o mel para a minha boca. Somente as suas instruções me dão capacidade de enfrentar as situações da vida com sabedoria. Por isso odeio todo o caminho da mentira. A palavra nos dá sabedoria, nos torna mais sábios, mais capacitados para agir e tomar decisões. Ela nos orienta em toda situação. O salmista está dizendo aqui que qualquer coisa que ele vai fazer, ele é melhor. Ele é mais sábio, mais entendido, ele tem mais capacidade de fazer, simplesmente porque ele lê a Bíblia. E a gente está procurando livro de coach, vídeo de não sei quem, e fulano que é entendido, e ele disse, leia a minha palavra, eu deixei tudo para você. Quer ser sábio? Leia. Quer ser entendido? Leia. Quer se tornar mais capaz? Leia. Aqui você tem tudo de que você precisa. Romanos 15, verso 4. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras no passado servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. A palavra produz em nós perseverança e bom ânimo. Ela nos dá esperança. Nós vivemos num mundo, num tempo em que nós necessitamos de esperança, de bom ânimo, mas nós estamos esperando que isso caia do céu. E aí o Senhor disse, eu já deixei. Quer esperança? Quer bom ânimo? Quer ser renovado? Leia a palavra. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. Aquilo que Ele deixou registrado para nós serve. É útil para que você tenha bom ânimo e paciência. Marcos 12, 24. Jesus respondeu a eles, o seu problema é que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles estão perguntando coisas a Jesus, e ele responde, e eles ficam assim, como assim? E ele diz, o problema de vocês é que vocês não leem. Vocês não conhecem as Escrituras. Esse é um problema atual. Às vezes são ministradas coisas no altar e as pessoas ficam assim, ai, não é isso. Não conheço isso, nunca ouvi falar. E aí Jesus está dizendo, o problema é que vocês não leem. Se vocês lessem, vocês saberiam. Nada mudou. Os problemas continuam os mesmos. E Jesus
deixou escrito aqui justamente para isso, para que a gente leia e identifique. O meu problema é que eu realmente não leio. E aí, quando nós não lemos, sabe o que nós podemos aprender aqui? Nos tornamos presas fáceis. Por que que tem tanta gente seguindo pessoas, pastores grandes, importantes, mesmo que eles sejam claramente enganadores? Não leem. Porque se lessem, eles ficariam claramente entendidos de que aquilo não faz o menor sentido. Seria evidente, não seriam enganados. Porque quem lê, conhece, e se me for apresentado um Cristo que não é verdadeiro, se disserem que ele disse algo que ele não disse, eu o conheço, eu sei o que ele disse, eu sei o que ele fez. Mas quando eu não leio, então eu me torno algo fácil de ser enganado. Então eu fico perdido, eu não entendo as coisas que ele faz. Porque se eu lesse, eu o conheceria. Aí eu fico confuso, aí eu fico apavorado, porque eu não o conheço. Eu sei de um Jesus que falaram. Eu sei que falaram que ele faz coisas, que ele faz milagres. Eu frequento a casa dele até, mas eu não o conheço. João 8, 31 e 32. Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A palavra dele é a verdade. Ele disse que ele é o caminho e a verdade e a vida. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. E quem não lê? É o quê? Porque para permanecer em algo eu tenho que conhecer. Se eu não leio, não tem como eu permanecer na palavra. Se eu não permaneço na palavra, eu não sou discípulo. Eu sou o quê? Frequentante? Curioso? Seguidor que vai lá buscar o pão? Se queremos ser discípulos, temos que ler e permanecer na palavra. E não tem como permanecermos sem ler. Não se engane achando que você não lê, mas... às vezes eu faço aquele devocional que vem um versículo e eu leio ele. Não é suficiente. Um versículo aqui, depois você lê um outro lá, daqui 10 dias, não há conhecimento nisso. É necessário praticar a disciplina. Porque quando eu tenho interesse em algo, eu vou fazer aquilo incansavelmente até que eu alcance o meu objetivo. Seja ele qual for. É o meu corpo? Eu vou correr atrás todos os dias. É aprender algo diferente? Eu vou correr atrás, eu vou fazer o curso, eu vou estudar, eu vou ler livros. Quando é do nosso interesse, a gente vai atrás. Se Jesus é o nosso interesse, Ele deixou um livro para isso. E nós precisamos ler e permanecer naquilo que Ele deixou. João 5, 39 ao 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. Jesus está dizendo para eles assim: vocês leem as Escrituras, vocês creem que ela dá vida a vocês, mas quem dá vida sou eu. E as Escrituras testemunham de mim. A palavra nos revela, nos apresenta o Cristo que dá a vida. Nós queremos a vida, mas não queremos conhecê-lo. Queremos a eternidade, mas não queremos conhecê-lo. Queremos a prosperidade, tudo o que Ele nos oferece, mas não queremos conhecê-lo. Não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida. Se eu não vou até onde a palavra está e leio nela, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou fugindo dele, desejando o que ele tem para mim. Não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida. Você entende quanto é absurdo que Deus tenha deixado um livro que você só precisa ler para conhecê-lo? E a gente não lê? Talvez se Deus tivesse proposto um desafio, o primeiro que alcançar o topo da montanha, este vai me conhecer.
talvez estaria cheio de gente tentando escalar. Mas ele deixou um livro e disse: dá na mão de todo mundo. Aquele que lê vai me conhecer. E a gente não lê. É algo simples, acessível, mas não fazemos. E por quê? Nos falta maturidade de entender que eu preciso. É simples, mas exige de nós dedicação, esforço, desejo. Porque falar que a gente deseja Cristo é fácil. Mas abrir mão das minhas horas vagas, do meu celular, abrir mão das minhas vontades para estar com Ele, aí é outros 500. É muito mais fácil falar do que fazer. E é por isso que a gente chama de disciplinas espirituais. Porque exige de nós esforço e dedicação constante. A palavra nos revela o Cristo que nós viemos buscar aqui. O Cristo que a gente clama quando a gente está com dificuldade. O Cristo que eu desejo passar a eternidade com Ele. É aqui que Ele está revelado. É aqui que Ele se apresenta. É aqui que Ele me expõe e me transforma. Nós dizemos que queremos ser agradáveis a Ele. É aqui que a gente se torna. É nas Escrituras que nós nos tornamos agradáveis a Ele. Então, se nós desejamos realmente essas coisas, tudo o que precisamos fazer é praticar o hábito da leitura. É algo simples. Ele disse que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E esse que o ama será amado do Pai. Não nos basta assumirmos a identidade. Eu sou filho de Deus, amado de Deus. Não é suficiente eu dizer e eu assumir essa identidade. Eu preciso praticar o que a palavra diz. E ela diz o quê? Guarde o mandamento. Leia e o guarde todos os seus dias. Medita neles dia e noite. Garanta que você não falhe neles. E aí você será verdadeiramente um discípulo, filho amado do Pai. Aí você vai desfrutar dos benefícios de ser filho. Prosperidade, sucesso, segurança, vida abundante. Mas isso é para quem? Para aqueles que abriram mão de si mesmos para praticar o hábito da leitura. Hoje em dia tem livro para tudo que é gosto, para toda necessidade. E as pessoas vão atrás. Elas gastam dinheiro com livros do fulano que ele revelou o segredo. O dono da vida, o Criador do mundo, fez um livro e deixou para nós. Você não precisa fazer esforço nenhum para tê-lo. É só ler o livro e você tem o Criador, você se torna filho amado. Aí sim, você pode assumir a sua identidade de filho e dizer que você é amado. Por quê? Porque eu guardo os mandamentos do meu amado. Eu o obedeço e eu o conheço. Todas as disciplinas, elas são importantes. Todas elas. Mas se você praticar todas as outras sem a leitura, está nadando no seco, não vai adiantar nada. Você pode jejuar muito, mas se você não lê, você não o conhece. Você pode orar muito, mas se você não lê, você não o conhece. Como eu vou falar com alguém que eu não conheço? Então, a lição que nós tiramos nessa noite é que aquilo que é mais simples que o Senhor nos pediu é o que mais nos conduzirá para perto dele, mais nos levará a conhecê-lo e mais nos transformará para sermos aquilo que ele deseja de nós.